O que realmente significa ser livre? Vivemos em um mundo obcecado pela liberdade. Buscamos liberdade financeira, liberdade de expressão, liberdade de escolha. É uma palavra que ecoa em nossos desejos mais profundos. Muitas vezes, imaginamos a liberdade como a ausência total de restrições, o poder de fazer o que quisermos, quando quisermos, sem dar satisfações a ninguém. Mas será que essa busca incessante por uma liberdade sem limites nos leva à verdadeira satisfação ou nos deixa presos em um ciclo de desejos insaciáveis e vazio existencial? Existe uma liberdade mais profunda, mais significativa? A fé cristã apresenta uma perspectiva radicalmente diferente sobre a liberdade. É um valor central, uma promessa preciosa, mas sua natureza é frequentemente mal compreendida. Vamos explorar hoje uma passagem fundamental que desafia nossas noções comuns e nos convida a descobrir uma liberdade transformadora. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Será que aqui encontramos a chave para destravar não apenas uma vida livre, mas uma vida com propósito? O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da região da Galácia, declara algo profundo e direto. Ouçamos atentamente suas palavras em Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Vamos analisar essa declaração. Primeiro, a afirmação inicial. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Isso não é uma conquista humana, mas um chamado divino, uma dádiva concedida através de Cristo. A liberdade cristã não é algo que conquistamos por mérito próprio, mas algo para o qual somos convidados a entrar pela graça de Deus. É uma libertação fundamental do poder do pecado, da condenação da lei e do medo da morte. É um estado de ser radicalmente novo. Mas imediatamente após essa afirmação gloriosa, vem uma advertência crucial. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne. Aqui está o ponto de tensão. Paulo sabia da tendência humana de distorcer as boas dádivas de Deus. A carne, neste contexto, não se refere ao corpo físico, mas à nossa natureza humana caída, inclinada ao egoísmo, aos desejos desordenados, à autogratificação a qualquer custo. A liberdade em Cristo não é um sinal verde para vivermos de forma egocêntrica e indisciplinada. Confundir liberdade com libertinagem, usar a graça como desculpa para pecar, é um perigo real que Paulo combate veementemente. Essa falsa liberdade, focada apenas no eu, inevitavelmente leva à escravidão dos próprios desejos e paixões, resultando em relacionamentos quebrados, vazio interior e afastamento de Deus. Então, se a liberdade não é para satisfazer a carne, qual é o seu propósito? Paulo responde na parte final do versículo: mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Aqui está a reviravolta divina, o paradoxo da liberdade cristã. Fomos libertados não para servir a nós mesmos, mas para servir aos outros. E o motor desse serviço não é a obrigação ou o medo, mas o amor único, o amor sacrificial e incondicional que reflete o próprio caráter de Deus. Para entender a profundidade disso, precisamos lembrar o contexto da carta aos Gálatas. Paulo estava combatendo tanto aqueles que queriam impor novamente o jugo da lei judaica, legalismo, quanto aqueles que poderiam interpretar mal a liberdade da lei como uma licença para viver sem regras morais, libertinagem. Ele apresenta o caminho do Espírito, uma vida guiada pelo Espírito Santo, onde a liberdade se expressa não em regras externas ou na ausência delas, mas em um coração transformado que transborda em amor e serviço. Mais adiante, no mesmo capítulo 5, Paulo dirá que toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5:14.
O serviço amoroso não é uma negação da liberdade, mas a sua mais alta e verdadeira expressão. Pensemos nisso. O mundo nos diz que servir é diminuir-se, é perder a liberdade. Mas a perspectiva bíblica inverte essa lógica. Quando vivemos focados apenas em nossos próprios desejos e direitos, nos tornamos escravos do nosso ego. Ficamos presos em nossa pequena bolha de autointeresse. Mas quando escolhemos usar nossa liberdade para amar e servir aos outros, somos libertados dessa tirania do eu. Encontramos propósito além de nós mesmos. Descobrimos a alegria de fazer a diferença na vida de alguém, de refletir o amor de Cristo no mundo. Como isso se parece na prática? Servir uns aos outros pelo amor pode assumir inúmeras formas. Pode ser um ato simples de gentileza com um vizinho. Pode ser ouvir com paciência um amigo que está sofrendo. Pode ser usar nossos talentos e habilidades profissionais para ajudar a comunidade ou a igreja. Pode ser perdoar alguém que nos ofendeu, mesmo quando é difícil. Pode ser ter paciência com as falhas dos outros, assim como Deus tem paciência conosco. Pode ser compartilhar nossos recursos com quem tem necessidade. Em cada um desses atos, estamos exercendo nossa liberdade em Cristo da maneira como Ele planejou. Não para acumular para nós mesmos, mas para edificar os outros em amor. Muitos cristãos ao longo da história e até hoje testemunham o poder transformador de viver essa liberdade em serviço. Relatam como, ao deixarem de focar obsessivamente em suas próprias necessidades e começarem a olhar para as necessidades dos outros, encontraram uma paz e uma satisfação que o egoísmo nunca poderia proporcionar. Sentiram um peso sendo retirado. O peso da autopromoção constante, da comparação, da busca incessante por validação. Descobriram que, ao perderem sua vida em serviço por amor a Cristo e ao próximo, na verdade, a estavam encontrando de uma forma muito mais rica e significativa. Mateus 16, 25. Essa liberdade se manifesta nos frutos do Espírito descritos por Paulo logo adiante em Gálatas. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Esses não são produtos do esforço próprio, mas o resultado natural de uma vida livre, rendida ao Espírito e expressa em serviço amoroso. Claro, viver essa liberdade não é fácil. A nossa natureza egoísta, a carne, continua a lutar contra o Espírito. Gálatas 5,17. O mundo constantemente nos bombardeia com mensagens que promovem o individualismo e a autogratificação. Enfrentamos tentações, pressões sociais, desânimo e nossas próprias fraquezas. Manter essa liberdade em Cristo requer vigilância, dependência constante do Espírito Santo, comunhão com outros cristãos que nos encorajam e nos responsabilizam, e um compromisso diário de escolher o caminho do amor e do serviço, mesmo quando é inconveniente ou custoso. Não é uma liberdade passiva, mas ativa, uma escolha que renovamos a cada dia, confiando na força que Deus provê. Portanto, recapitulando a poderosa mensagem de Gálatas 5,13, fomos chamados por Deus para uma liberdade gloriosa em Cristo. Essa liberdade não é uma desculpa para vivermos de forma egoísta, satisfazendo nossos próprios desejos. Pelo contrário, o propósito dessa liberdade é nos capacitar a servir uns aos outros, motivados pelo amor genuíno. É nesse serviço amoroso, guiado pelo Espírito Santo, que encontramos a expressão mais autêntica e plena da nossa liberdade e cumprimos o propósito para o qual fomos criados e redimidos. Talvez você tenha entrado neste vídeo sentindo-se preso à rotina, a relacionamentos difíceis, a hábitos que não consegue quebrar ou a um sentimento de vazio. A mensagem de Gálatas 5,13 oferece uma saída inesperada. A verdadeira liberdade não está em quebrar todas as correntes para viver apenas para si,
mas em permitir que Cristo quebre as correntes do egoísmo para que você possa se conectar aos outros em amor. Pense nisto. A maior prisão é a do próprio eu, e a chave que abre essa prisão não é a busca incessante por mais direitos e prazeres para si, mas a decisão de usar a liberdade que Cristo já lhe deu para estender a mão e servir. É no ato de dar, de amar, de servir, que você paradoxalmente se torna mais livre. Não é uma liberdade de responsabilidade, mas a liberdade para abraçar a mais nobre das responsabilidades, amar como Cristo amou. Que você possa descobrir hoje a alegria libertadora de servir aos outros pelo amor, vivendo plenamente a liberdade para a qual foi chamado.